Com o arquivo já inserido na timeline, já podemos começar a ver efetivamente o processo de edição. Como eu disse anteriormente, dentro dessa área onde anteriormente não víamos nenhuma função, agora já podemos ver as funcionalidades das abas em questão. Vamos abordá-la nesse momento. Em Clipbeam, conseguimos visualizar todos os arquivos utilizados no processo. Inicialmente, vemos o arquivo test.canrec, que é o arquivo de gravação que efetuamos anteriormente. Todos os arquivos utilizados serão visualizados nessa área. Em Library, trata-se de uma biblioteca com algumas funcionalidades interessantes. Em Callouts, temos algumas novidades nessa versão do Camtasia. Você pode observar alguns shapes, sketch motions, além de efeitos especiais, que podem ser utilizados para incrementar a sua produção. Em Zoom and Pan, podemos redimensionar a área de visualização para direcionar um determinado momento do seu vídeo. Digamos que quiséssemos dar um foco maior no logotipo do MX Masters. Bastaria redimensionar essa área e posicioná-la em cima do MX Masters. Na área de visualização, você já consegue ver com mais clareza e nitidez a área desejada. Mais abaixo temos alguns botões de controle, como a escala e a duração do tempo de zoom. Em áudio, temos algumas opções interessantes, que abordaremos posteriormente. A aba Transitions só começa a funcionar a partir do momento que você tenha mais de um arquivo na timeline, exatamente para fazer a transição e aplicar os efeitos entre um arquivo e outro. Poderia ser, por exemplo, uma capa inicial com o título de sua videoaula. Vamos ver isso mais para frente. Na aba More, temos efeitos para o cursor, além de títulos, narração em voz, gravação de câmera, Picture-in-Picture, Captions e Quizzing. Também abordaremos alguns desses itens ao longo de nosso curso. Vamos fazer algumas recomendações interessantes. Além de importantes, é claro. Entendemos que para iniciar a edição de seu vídeo, você precisa necessariamente e inicialmente escutar toda a gravação, fazer os cortes necessários, para aí sim começar a aplicar o zoom e os efeitos. Antes de mais nada, preocupe-se com o áudio. Essa é uma função importante para que a qualidade de seu vídeo seja reconhecida. Uma recomendação seria clicar na aba Áudio e clicar no botão Enable Noise Removal. O que isso significa? Significa que você eliminará os ruídos de sua gravação. Clicando nesse botão, observe, uma pequena tela aparecerá fazendo uma varredura no seu arquivo e eliminando qualquer tipo de ruído que possa estar acoplado à sua gravação. Dessa forma, seu áudio ficará excelente e você ganha na qualidade final de seu projeto. Agora, é importante a utilização de um bom equipamento. Procure um bom microfone para efetuar as suas gravações. Caso a sua gravação não tenha ficado com um volume muito bom, você ainda pode utilizar, ainda dentro da aba Áudios, um recurso interessante. Você pode, com a linha da timeline, selecionar todo o seu áudio, clicando na borda e arrastando, e utilizar o botão Volume Up. Clicando nesse botão, a cada clique, você aumenta o volume do seu áudio. Tome cuidado para não exagerar nessa função. O volume Down faz o processo oposto, ou seja, diminui o volume do áudio. A opção Fade In e Fade Out serve para uma entrada e saída de áudio. Você poderia, por exemplo, selecionar um pedaço do seu áudio, apenas o início, e clicar em Fade In. Observe o gráfico. O áudio começa um pouco mais baixo e vai retomando o seu volume normal. O mesmo processo para Fade Out. No final de frase ou no final de música, você pode selecionar essa área e clicar em Fade Out. E a música ou a narrativa vem num determinado volume e vai esmaecendo naturalmente. Para desfazer qualquer processo que você tenha feito em sua timeline, você pode utilizar os botões no canto esquerdo.
para retroceder os processos efetuados. Ou então a tecla de atalho já conhecida, Ctrl Z. Como dissemos anteriormente, é importante, antes de tudo, fazer os cortes em seu áudio. Para ganhar mais visualização na timeline, podemos utilizar o atalho de zoom, aumentando ou diminuindo. Vamos aumentar um pouco o zoom, colocar no início do nosso trabalho e vemos que existe um espaço vazio no começo. Podemos posicionar a agulha da timeline no início, basta clicar na área desejada, clicar em uma das bordas, correr para fazer a seleção e clicar no atalho Cut, que é cortar. Fazendo isso, você já corta esse espaço, assim como você pode fazer entre uma frase e outra. Agora, tome cuidado, pois o uso indiscriminado desses cortes pode fazer com que seu texto fique com uma entonação um pouco agressiva ou muito rápida. Respeite as vírgulas existentes. Caso contrário, você pode ter frases do tipo: estamos fazendo esse curso de Camtasia para que as pessoas possam entender as funcionalidades desse programa. E não é isso que você quer. Você precisa respeitar as vírgulas e elas estão exatamente nesses espaços em branco. É interessante esse processo, pois com ele, a videoaula, por exemplo, fica mais dinâmica, sem espaços em branco entre as frases que você utilizará. Entretanto, voltamos a ressaltar: tome cuidado. Agora que já aprendemos os segredos da edição da parte de áudio, vamos trabalhar alguns efeitos para a nossa parte de vídeo. Efeitos esses que vão realmente incrementar a nossa produção. Já com o nosso vídeo cortado e editado na parte de áudio, vamos trabalhar então os efeitos. Imagine que você queira utilizar uma capa de apresentação para a sua suposta videoaula, por exemplo. Você poderia desenvolver isso ou no Photoshop, ou no Fireworks, enfim, criar uma arte para ser utilizada como capa inicial. Para puxar um arquivo externo, você pode clicar no botão Import Media. Uma tela do Explorer é aberta e você pode localizar em seu computador esse arquivo que você quer utilizar. Digamos que eu quisesse utilizar esse arquivo. Eu posso simplesmente clicar e arrastar esse arquivo para o início de minha timeline. Clicando e soltando, você já visualiza o arquivo na tela. Basta correr com a linha do tempo em nossa timeline. Eu ainda poderia, por exemplo, clicar com o botão direito sobre esse arquivo e escolher a opção Image Duration, que seria o tempo de duração dessa imagem na tela. O tempo default é de 5 segundos. Poderia diminuir, por exemplo, para 2 segundos. Mas isso não impede também que eu clique com o meu mouse na borda desse arquivo e arraste para aumentar o tempo de visualização, ou diminua esse tempo. Isso fica a seu critério, mas para que você seja mais preciso, recomendamos utilizar o botão direito, Image Duration, que você vai entrar exatamente com o tempo desejado. Nesse momento, temos um arquivo inicial, que seria a capa da nossa videoaula, posteriormente o início da videoaula. Podemos então agora entender a aba Transitions. Clicando no botão Transitions, agora temos visualmente o que chamamos de Storyboard, ou seja, todos os quadros de cada arquivo utilizado em nosso projeto. Entre eles, existe um pequeno quadro, que é o quadro de transição, e podemos escolher qualquer efeito que o Camtasia nos proporciona. Uma transição Born, Blinds, Checkboard, Cube Rotation, Fade, entre outras diversas que já vêm como preset pelo Camtasia. Por exemplo, Cube Rotate, vamos clicar e arrastar para esse pequeno quadro. Retrocedendo no botão de controle e clicando em Play, podemos ver a rotação. Vamos escolher uma outra para exercitar. Seria, por exemplo, o Page Roll. Vamos clicar e arrastar, retroceder no botão de controle e apertar o Play para visualizar. E você vê a modificação na transição. E assim você pode escolher a transição que mais lhe agrade. Normalmente, eu utilizo a opção Glow. É uma transição interessante e profissional.
Para voltar a visualizar a timeline, podemos clicar em Clip Bin e novamente já temos nossa timeline visível. Você ainda poderia utilizar um recurso disponível na biblioteca do Camtasia. Vamos deletar esse arquivo que importamos, basta clicar e apertar o Delete. Automaticamente a transição também é deletada, pois agora só temos um arquivo na timeline. Em nossa biblioteca temos alguns exemplos que podemos utilizar nos projetos de áudio, efeitos digitais, entre outros. Vamos clicar em Fiber Waves. Clicando no mais para explorar essa pasta, encontramos um arquivo chamado Fiber Waves Animation, que é um vídeo. Podemos clicar nesse vídeo e arrastá-lo para a nossa timeline para o início de nosso trabalho. Você pode verificar que, dando play, temos uma animação, que também podemos redefinir o tempo de visualização, clicando na borda e arrastando para o tamanho desejado. Também podemos usar uma transição para ser inserida entre os arquivos. Vamos usar Flip. Vamos retornar, dar um play. E vemos a animação, a rotação e a entrada de nossa videoaula. Isso significa que você pode inclusive utilizar vídeos no formato AVI, WMV, que são os formatos mais comuns dentro do Camtasia, e com eles aprimorar e melhorar as suas produções. Vamos remover esse vídeo e vamos novamente utilizar essa imagem que importamos. Botão direito e vamos definir como 2 segundos. Em Translations, vamos utilizar o efeito Glow, que também pode ser redefinido. Em Transition Duration, você observa que o padrão é de 3 segundos. Vamos baixar também para 2 segundos. Clicando em Clip Bin, já temos a nossa transição definida. Inicialmente temos o arquivo durando 2 segundos, a transição também durando 2 segundos e já entra a nossa videoaula. Você pode observar que temos mais uma track de áudio. Para remover essa track, basta clicar no drop-down de Tracks e desmarcar a track de áudio 2. E pronto, a track já foi eliminada. Como dissemos no início, você ainda pode travar as tracks e dessa forma nenhuma alteração poderá ser feita. E você ainda pode separar o vídeo do áudio. Entenda o seguinte, toda alteração feita no áudio ou no vídeo vale para os dois. Mas clicando no botão para desmembrar e clicando em OK, você pode fazer uma edição somente no áudio ou somente no vídeo. Esse processo é interessante porque, por mais que você imagine que não vá utilizá-lo, com certeza nos processos de edição que você fará daqui para frente, essa situação será pedida. Vamos prosseguir agora falando sobre o Zoom. Clicando na aba Zoom, no decorrer da sua edição, como dissemos antes, você pode dar foco a determinadas áreas e, com isso, fazer com que sua videoaula fique mais dinâmica. Digamos que eu estivesse falando, por exemplo, nessa videoaula, sobre o menu do site MCs Masters. Então eu conseguiria, com certeza, focar na parte do vídeo onde o menu aparece e você observa que, ao clicar no Zoom, um keyframe é marcado em nossa timeline. Posso prosseguir com o vídeo e ir correndo com o zoom. A cada movimentação de zoom em minha tela, um novo keyframe é marcado em minha timeline. Correndo com o vídeo, movimentando o vídeo e modificando a área de visualização. Você nota que os keyframes vão aparecendo na timeline. Assim como também a dimensão, diminuindo ou aumentando. Vamos dar um play e ver como ficou a movimentação de zoom em nossa tela de preview. Então você viu que a cada keyframe, um novo zoom é aplicado de acordo com o redimensionamento feito. Caso você não esteja satisfeito com qualquer um desses keyframes, ou seja, com qualquer um desses zoom que você aplicou, você pode simplesmente clicar no keyframe
e apertar a tecla Deleted do seu teclado. Confirme a deleção e automaticamente o keyframe é apagado. E obviamente você também não terá mais esse zoom. Você também pode copiar esse keyframe. Botão direito, Copy, movimentar para uma outra área, botão direito, Paste. Você pode observar que em nossa timeline também temos uma track chamada Callouts. Vamos ver como funciona. Clicando na aba Callouts, temos, como já dissemos, vários shapes, sketch motions e efeitos especiais. Vamos utilizar, por exemplo, o Sketch Motion Oval. Vamos clicar no Sketch Motion Oval e em nossa tela de preview já podemos visualizar esse Sketch Motion. Podemos redimensioná-lo do tamanho desejado e, por exemplo, digamos que eu quisesse dar uma ênfase nesse ícone. Vou circular o ícone e você pode ver que na track de Callout em minha timeline já tem uma marcação desse item que inserimos. E vamos ver como ele funciona. Vou dar um play. E esse Callout é uma animação. Vamos repetir. Ele vai circulando como se eu estivesse escrevendo com uma caneta em cima da área desejada. Temos outras opções. Quadrado. Vamos dar o play, que funciona da mesma forma. Como se eu estivesse com uma caneta fazendo um desenho sobre a área desejada. Além disso, a seta. A marcação de um ticket. E assim você vai incrementando o seu vídeo de uma forma profissional. Além disso, temos os shapes. Pode ser inserido dentro do seu vídeo, escolhendo uma cor de borda, escolhendo um preenchimento e os efeitos de shadow, que seria uma sombra, por exemplo. Além disso, posso colocar um texto aqui. Curso de Camtasia. Posso aumentar o tamanho da fonte, alinhar o texto, colocar em negrito ou itálico, sublinhado e com sombreamento. Fica a seu critério. Isso serve para todos os shapes listados nessa opção. Além dos shapes, temos alguns efeitos especiais interessantes. Vamos chegar ao vídeo mais para frente e vamos ver a opção Spotlight. Trata-se de uma opção muito boa. Você pode dar um destaque somente em uma área do seu vídeo. Observe, vou soltar o play. E quando entra o Spotlight, você só tem uma área em destaque, assim como uma marcação com preenchimento de uma determinada cor em transparência e o desfoque, caso você queira que alguma coisa não apareça com definição visual. Você vê que quando o desfoque entra, você já não vai conseguir ler absolutamente nada. Caso você queira esconder alguma coisa em seu vídeo, esse é o recurso. E aí fica a seu critério testar todas as opções disponíveis no Camtasia.